Olá, tudo bem? Começamos o Bem Natural, um programa que vai falar com você a respeito de saúde, qualidade de vida, tudo que a gente pode fazer para manter a vida numa boa, usando menos remédio possível, tendo uma qualidade de vida, uma vida pautada justamente no que é bem natural. E aí temos aqui eu, Ive Fávero, terapeuta, que vou falar um pouquinho sobre tudo isso, Sandrine, que já vai se apresentar, e Amanda, que também vai se apresentar. Toda semana, 2 programas inéditos falando sobre coisas que fazemos bem naturalmente para mantermos a nossa saúde em dia. Vamos começar com a Sandrine. Sandrine, tudo bem? Tudo, Bem-vinda. obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Então, me chamo Sandrine Bilardi. Eu sou franco-brasileira, então minha língua materna é o francês, então desculpe pelos erros aí de português que eu posso fazer. Eu sou terapeuta e mentora sistêmico. Na verdade, eu trabalho muito com as constelações familiares e eu ajudo as pessoas a olhar para a origem dos seus problemas. Sabe aqueles problemas recorrentes que você não consegue ver solução? Então, as constelações familiares ou empresarial, a gente coloca aí o olhar na origem e assim a gente tem um novo caminho de solução. Que legal, bem-vinda. Amanda Vieira, conte pra gente quem você é. Eu sou Amanda Vieira, sou fisioterapeuta, tenho especialidade em terapia neural e ozonioterapia. Comecei com ozonioterapia há um ano em Santos, já atendi mais de 3.000 pessoas, com o objetivo de trazer bem-estar, né? Na saúde, no emocional também, porque a procura dos nossos pacientes hoje é justamente isso, é um atendimento diferenciado, é procurar um profissional que tenha bastante conhecimento, mas que goste do que faça, não só por intermédio de dinheiro. E eu tô aqui para poder contar um pouquinho da minha história e tentar fazer com que os pacientes conheçam essa técnica. Tem sido muito boa e tem ajudado muita gente a não depender tanto dos medicamentos. Que legal. E eu já me apresentei, né? Ive Fávero, eu sou terapeuta. Eu também trabalho na perspectiva de buscar o equilíbrio entre a vida profissional daquela pessoa que me procura e a vida pessoal, buscando também entender as repetições de padrão. Trabalho fundamentalmente com a inteligência emocional e é a partir daí então que a gente vai identificar o que que acontece com as pessoas, por que que elas adoecem ou desenvolvem determinados sintomas que acabam atrapalhando no seu dia a dia. E aqui no programa a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso. O tema que a gente escolheu para nossa estreia hoje é justamente o diabetes, que está aí na vida de grande parte da população brasileira, que é uma doença silenciosa, que ela vai comendo pela beiradinha, eu costumo dizer, e quando a gente vê, já tá tudo muito tomado, muito no físico, e a gente não consegue, às vezes, resolver o problema como poderia se tivesse descoberto lá no início, né? Sandra, eu vou começar com você, porque a gente sabe que o diabetes é uma doença da alma, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre Sim. isso aí para Então, eu as vou falar um pessoas. pouquinho sobre como a visão sistêmica olha isso para o diabetes. Então, o diabetes, o que que é? A pessoa tem muito glicose no sangue, mas a célula, ela está morrendo de fome, porque a insulina, ela não tem para trazer o glicose na célula. Então, imagina você cheia de abundância, açúcar em volta, mas você mesmo, você não consegue pegar esse açúcar. Então, você está morrendo de fome, tem um vazio. E na visão sistêmica, claro que a gente não pode generalizar, mas muitos casos vêm com uma ligação com a mãe. A gente não foi nutrido, por exemplo, na infância. O primeiro prazer de um bebê é a amamentação. Então, por exemplo, uma mãe que não conseguiu amamentar, ou uma mãe que parece que ela está dando amor para o filho, mas na verdade ela está indisponível. Ela tudo é inconsciente, né? Na visão sistêmica, são Movimentos. movimentos ocultos que acontecem, né? Então, a mãe parece que ela está dando amor, mas, na verdade, ela não está dando amor especificamente para essa criança. Ela está indisponível, ela está dando amor para outras coisas. E essa criança sente fome desse amor. Então, isso é uma das possibilidades. E a gente viu, por exemplo, durante a pandemia, muitas pessoas começaram a ter diabetes adultos. E, na verdade, elas tinham uma predisposição para isso, mas
quando teve perda de entes queridos, perdas de emprego, ela perdeu o doce da vida dela, perdeu a doçura. E aí pode sim ter diabetes aparecendo. Então, realmente, o diabetes tem essa visão de falta algo na minha identidade, falta esse vazio, essa doçura. Então, quem está nos assistindo pode se perguntar, o que que eu não recebi? Qual é essa doçura que está me faltando? É da minha mãe, do meu pai, de um emprego, de um amor, de alguma coisa para a gente investigar. E aí a gente olha, né, numa constelação, por exemplo, de onde vem essa origem e a gente vai harmonizando, a gente vai dando frase de solução para ter um novo olhar sobre a situação. Então, mais ou menos isso. E é muito importante olhar para essa origem, né? Porque senão a coisa vai se repetindo, vai acentuando, a pessoa fica mal com ela mesma, com a sua vida, faltando esse vazio sempre, né? E aí, pelo menos, olhando para isso, a gente vai, vem daqui, então eu vou poder fazer algo para olhar diferente. E tem uma coisa que é legal, né? Por exemplo, pessoas que nasceram a fórceps. Já pode ter essa coisa do ciclo do amor interrompido que a Sim. constelação vem nos ensinar. A pessoa que não amamentou porque a mãe tinha alguma questão que não conseguiu, dependendo da época, não aprendeu, porque esse pegar no seio tem que ser aprendido pelo bebê e pela mãe. Isso são coisas que a gente vem falando de um tempo para cá, né? Antigamente não era nem tão falado, as pessoas também não tinham esse conhecimento. Então, não consegui, o leite empedrou, pronto, né? Tá tudo certo. Sim. E essa coisa, então, do amor interrompido e que vai causando uma ruptura na relação mãe-filho, e que as constelações bem explicam esse distanciamento e essa busca por compensação em outras coisas, né? Que vão, então, atrapalhar aí na questão do diabetes. E aí o sujeito se torna uma pessoa adulta, cheia de vícios com doces, cheias de outros vícios, tentando suprir essa deficiência que não consegue. E aí busca por terapias e busca pela ozonioterapia também, né, Amanda? Sim, quando a gente fala da ozonioterapia, não sei se as pessoas conhecem, mas o ozônio ele está no Brasil desde 1840, foi descoberto através de um médico alemão no tratamento de feridas, e essa coisa foi bem investigada através de um protocolo em Madrid. Hoje nós conseguimos pensar no diabetes com ozônio na forma preventiva e na forma curativa, eu posso dizer assim, junto com o tratamento médico e medicamentoso, né? Mas quando a gente fala de prevenção, a gente fala do emocional, como você mesma citou. Nós precisamos controlar as nossas partes emocionais para que a gente possa ter um controle disso. Por exemplo, uma compulsão alimentar. O paciente diabetes, ele acaba descontando isso no alimento. E se ele tem a parte emocional controlada através da ansiedade, a gente consegue entender que ele vai ter uma função melhor no seu organismo. Por exemplo, não adianta iniciar um tratamento de ozonioterapia e não pensar em fazer uma reeducação alimentar. Sim. Reduzir os doces, o carboidrato, fazer atividade física, porque o corpo precisa disso. Nós precisamos dormir, acordar bem, precisamos nos alimentar, fazer uma atividade, porque senão o medicamento não funciona, os tratamentos alternativos também não vão funcionar. E quando a gente fala da diabetes, o que mais me chama atenção são as sequelas dela. Que, por exemplo, o pé diabético é algo que tem sido muito comum, e também os problemas visuais. Muitos diabéticos perdem a visão e ficam cegos por conta da diabetes. A ozonioterapia tem prevenido 70% das amputações, porque aparecem sim aquela parte totalmente sem oxigênio no membro inferior, onde o paciente perde a sensibilidade, ele tem dificuldade ao caminhar, e além disso, ele por não perceber a sensibilidade está tão alterada, ele usa sapatos inadequados que fazem causar feridas, as úlceras e até mesmo necrosando os seus dedos e as suas falanges. O ozônio ele tem o poder de tratar essa sequela. Então, muitos pacientes chegam no meu consultório, às vezes, com uma ferida enorme de membro inferior e também aparecem com a parte oxigenativa já totalmente comprometida. E quando é avaliado por mim, através disso, nós fazemos o tratamento com ozônio para a cicatrização e vascularização desse tecido. Então, se vocês conhecem alguém que já tem um pontinho, uma marca, uma alteração da sensibilidade de membro inferior, a ozonioterapia está aqui justamente para isso, para nutrir essa sequela. Então, nós pensamos no emocional, como falamos com ela, né? Mas também temos que pensar no futuro, no que pode acontecer com esse paciente. Qual é a sequela disso? Por que a diabetes
traz tanto dano à saúde. E o ozônio, ele tem o poder de estimular, inibir, imunodeprimir e modular um organismo. Quando eu falo de estímulo, é a gente tentar trabalhar na parte celular, como você disse. Como ele é um gás potente, quando ele entra na corrente sanguínea, ele vai oxigenar células que estão deficientes. Então, a gente consegue fazer com que esse paciente consiga manter o controle desse pâncreas, lógico, junto com a alimentação, junto com a parte emocional, tudo tem que estar envolvido. Nós não conseguimos trabalhar de forma sozinhas, né? Se a gente for pensar em tratar esse membro só local, a gente está tratando o sintoma, não a causa. Então, nós estamos aqui nós três, porque nós sabemos que cada uma, né, nós temos o potencial para fazer com que esse paciente tenha a parte neuromotora, a parte vascular, a parte da sensibilidade e o emocional equilibrado para que ele possa tratar o sintoma e a causa. Sim. Exatamente. E você falando me ajuda a lembrar de algumas coisas que as pessoas às vezes me perguntam. Por exemplo, eu sou terapeuta especialista em relacionamento de casal, né? Ora, o que a diabetes tem a ver com relacionamento de casal? Pode ter tudo a ver, às Sim, vezes né? um problema uma separação é... Exatamente. E não é só isso, mas vamos falar da questão do namoro. A pessoa que é diabética, no caso específico das mulheres, quando a sua diabetes está descontrolada, descompensada, onde isso se manifesta muitas vezes, né, em primeiro lugar, justamente nos órgãos genitais, você acaba desenvolvendo candidíase, né? Exatamente. É muito comum. E quando a pessoa está com candidíase, gente, ela quer tudo na vida, menos namorar. Né? Porque incomoda, porque coça, porque arde, dependendo da idade da pessoa, ainda tem a possibilidade de você estar com pouca lubrificação, então vai machucar mais, né? Então, o que o diabetes tem a ver com relacionamento de casal? Tudo a ver, né? Porque pode acabar afastando o casal, não que o sexo seja a coisa mais importante no relacionamento de casal, conta, com não certeza. mas conta com certeza. E a falta do contato, a falta do namoro pode interferir drasticamente, dependendo de como esse casal também entende a coisa do sexo, né? Tem para alguns casais o sexo seria importante todos os dias, ou quase todos os dias. E quando uma das pessoas está com a diabetes alterada, porque homens também têm candidíase, viu, minha gente? Homens também têm. As pessoas muitas vezes acham que é a mulher e que ela transmite para o homem, só que não. Homens também têm candidíase, e candidíase também não dá só nos órgãos genitais femininos, dá também nos órgãos genitais masculinos, também dá na pele, também dá aqui nessa região do esôfago, beleza? Então, assim, né, pra gente desmistificar essa questão que é só uma doença feminina. Não, não é. Agora, ela se manifesta muito quando a tua imunidade está baixa, e muitas vezes a sua imunidade está baixa quando você está com o diabetes alterado também. Está relacionado ao emocional, né, Ive? É, Quando o nosso emocional não intimamente. está bem, a resistência baixa, e daí começa a aparecer tudo aquilo que está fluindo no organismo, né? A pessoa tem a candidíase, ela tem uma herpes, tudo vai aparecer naquele momento. E aí onde vai afetar o casal. Os sintomas físicos, na verdade, é a consequência dos última nossos coisa. sintomas emocionais, né? Exatamente. Tanto Então- que os médicos, inclusive, de uns anos para cá, já não têm dito você tem a doença tal, eles têm dito você fez a doença tal, porque já há estudos que mostram que vem, tudo surge ali no nosso emocional, e aí a gente não tem educação emocional, então não aprendemos a identificar, logo não aprendemos a curar. E também tem a indústria farmacêutica aí por trás, que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas a gente sabe também que tem isso, então as pessoas não vão pensar, vou procurar conversar com alguém, vou conversar com minha terapeuta, seja em ozonioterapia, seja uma consteladora, seja uma terapeuta integral, porque primeiro eu vou lá na farmácia comprar um remedinho, aí se não resolver, eu vou, né, quando devia ser justamente o contrário, Sim. né? E como a Amanda falou, é como se fala em português? Multidisciplinar, que a gente precisa Multidisciplinar. olhar para isso, né? Então a Sim. gente tem que ver o físico, mas também o emocional, o mental, até o espiritual, né? A não gente importa. somos seres completos. Se o paciente chegar no meu consultório para tratar a candidíase, eu vou estar tratando exatamente o sintoma. Agora,
é diferente. A gente faz anamnese, a gente avalia, a gente começa a tratar, mas a gente tem que encaminhar para vocês, para que possa investigar por qual motivo ela tá tendo isso. Sim. Qual a causa? O que tá ocorrendo? E aí é com vocês, né? Vocês têm que. E aí tem uma outra questão, né? Às vezes você até recomenda para um outro profissional Exatamente. integral, né? Das práticas complementares e integrativas em saúde, mas aquele paciente não chega. Talvez porque ele coloque também que o uso do medicamento, aquele medicamento alopático que é adquirido em uma farmácia, faça mais sentido para ele do que uma conversa, uma coisa que ele vá abordar a questão lá na sua origem Sim. e que ele resolva, porque a gente também não está educado para isso, E né, a gente Sandrine? precisa ter coragem também para querer olhar, porque às vezes as pessoas ficam até com medo. Não quero olhar, quero tomar um remédio, vai ser mais fácil, mais rápido, eles acham que vai resolver e não vai resolver. Só o momento, Só um né? momento e vai voltar, e vai voltar pior, ou pode, enfim. Então a gente tem que ter essa coragem de olhar de onde vem. E as constelações não estão para acusar, é culpa da mãe, do pai, de não sei o quê. Não é isso. A constelações é para integrar, é para incluir a todos, é um caminho de reconciliação. Então é olhar com carinho, com amor, o que aconteceu e a gente vai harmonizando isso tranquilamente. Então eu falo para as pessoas, não tenham medo de ir atrás da origens, porque é para a sua vida inteira, né? Sim, É cuidar de preventivo você, também é pra outras preventivo. coisas, né? Então, é se dar esse presente. Ó, eu acredito que quem faz terapia, ela não trata só o motivo por qual ela está procurando. Ela consegue reequilibrar o seu mental, o seu emocional. Então, ela vai servir para tantas outras coisas. Às vezes a gente, mas eu tô indo procurar a Ive, minha terapeuta, porque eu tenho um problema assim e tal, eu tenho vergonha, não sei o quê. Mas aí você começa a se relacionar, entender um pouco, obter alguns conselhos e aí você vê que, poxa, mas me ajudou para outras coisas também. Eu acho que é uma coisa bem multifuncional, de verdade. Porque a terapia, e todas elas, né? O objetivo. Muitas vezes a pessoa nos procura, acho que com a Sandrinha acontece a mesma coisa, ou até com você, né? Comigo também. Da pessoa nos procurar porque ela quer resolver determinada questão, porque ela acha que o problema está ali, né? Então, meu relacionamento de casal, por exemplo, o problema está nele que não quer conversar comigo. É nele que não quer me responder, por exemplo. Quando, na verdade, muitas vezes a questão está em como nós encaramos aquela situação, encaramos aquela circunstância e que encaminhamento damos. Quando mudamos esse encaminhamento, já mudou tudo. Então, muitas vezes a pessoa me procura para resolver uma questão e a gente vai resolver outra que a princípio não tinha nada a ver, porque a gente vai investigando esses padrões que são construídos desde quando estamos lá no ventre da mamãe, e aí entendemos, é por isso que eu acho isso, é por isso que eu pensei aquilo e agi daquela forma. E isso é muito interessante quando a gente começa a trabalhar. E é um autoconhecimento também, né? Então, as pessoas, quem busca esse autoconhecimento é sem fim, né? Somos uma cebola, né? Então, a gente vai descascando e é cada vez melhor. A gente tem uma vida mais plena, mais leve, se conhecendo e melhorando, se conhecendo e vai ajustando. E assim, o caminho é pro alto e não num ciclo vicioso para baixo, né? E fazendo melhores escolhas, né? A Amanda falou há pouco que não adianta fazer o tratamento lá com a ozônio ou terapêutico, né? E não comer alimentos de melhor qualidade, ficar comendo fritura, não fazer atividade física. Precisa ser o conjunto da obra. E aí, para que seja o conjunto da obra, a gente tem que se conhecer e o autoconhecimento é fundamental para isso. Porque eu posso me matricular na natação e aí eu descubro que eu detesto água e que eu prefiro a musculação, ou ao contrário, né? Então, o autoconhecimento também é fundamental para isso. Meninas, eu vou dar mais um minutinho para cada uma, porque o nosso programa está acabando. Passo rápido. Passa rápido. Quem começa? Não, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui. Eu acho que isso vai trazer bastante perguntas na cabeça dos ouvintes, né? Mas nós estamos aqui para esclarecer. E o que é interessante é que nós somos uma equipe multidisciplinar, onde nós conhecemos umas das outras, e isso colabora muito para a saúde deles. Eu consigo ver meu paciente como um todo e percebo que nós não vivemos
sem vocês, né? Não dá para dizer assim, poxa, o ozônio vai resolver tudo. Infelizmente, não. Se todos os profissionais de saúde pensassem que um depende do outro, a gente chegaria num diagnóstico mais preciso, a gente teria um resultado melhor, nós pensaríamos com mais cabeças e as conclusões seriam precisas, né? Não haveriam tantos erros profissionais, médicos e tudo mais. Então, eu tô aqui para contar com isso, eu tenho essa visão de achar que cada um tem uma parte importante na vida do nosso paciente. Perfeito, Legal. adorei, ó. Copia e cola. Porque realmente é isso, a gente somos seres integrais e a gente precisa dos outros. E Exatamente. só não de um, a gente precisa realmente todo mundo trabalhar junto. Eu acho que faz isso que faz a diferença. Então, e qualquer pergunta, a gente está aqui para responder. Espero que vocês vão ter muitas perguntas, porque é isso que a gente quer também, incentivar vocês a refletir sobre sua vida, seu caminho e ajudar vocês. Então, perfeito, Amanda. Adorei. Obrigada. É exatamente isso. Então, esse é o primeiro de muitos programas do Bem Natural que a gente vai aqui conversar. Bem naturalmente, vocês viram, sobre todos os assuntos que surgirem. Então, comentem aqui, compartilhem com quem vocês acham que pode beber dessa fonte e mandem perguntas e sugestões que a gente vai ter grande prazer em responder. É para isso que a gente está aqui no Bem Natural. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau.